Eu nunca imaginei que minha vida, construída com tanto esforço, desmoronaria em uma única noite. Minha esposa, Ana, riu de mim na frente da minha família, chamando-me de inútil e comparando-me ao seu ex, um homem de verdade. Mas o que ela não sabia era que eu descobrira seu segredo. E, no final, fui eu quem riu por último, quando a verdade veio à tona no coração de São Paulo. Agora, ela enfrenta as consequências de suas escolhas. Eu estava na garagem de casa, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, consertando o motor de um Fusca velho que pertencia à Dona Clara, uma cliente fiel. Minhas mãos estavam sujas de graxa, e o calor de fevereiro fazia o suor escorrer pela testa. Foi então que ouvi a risada de Ana, minha esposa, vinda da cozinha. Não era qualquer risada, mas aquela que ela usava quando queria impressionar alguém. Você é terrível, Ricardo, ela disse, a voz carregada de um tom que eu não ouvia há anos. João nunca pensaria em algo tão esperto assim. Ele é mais simplório, continuou ela. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Simplório. Eu, João Silva, o homem que trabalhou turnos dobrados como mecânico para pagar a faculdade de Direito da Ana na USP. O pai que treinou o time de futebol do nosso filho, Lucas, enquanto ela subia na carreira de advogada. Fiquei paralisado, a chave de fenda escorregando dos meus dedos e caindo no chão de concreto. Pela janela embaçada da garagem, ouvi outra voz. Masculina, confiante, do tipo que nunca teve graxa sob as unhas. Ele desconfia de algo? Perguntou o homem. Deus, não. João está muito ocupado brincando com seus carrinhos para notar o que acontece bem debaixo do nariz dele, respondeu Ana, rindo. Além disso, mesmo que ele descobrisse, o que faria? Ele é só um mecânico, Ricardo. Você é um empreendedor de sucesso. Não tem comparação. Minhas mãos se fecharam em punhos. 22 anos de casamento, 2 filhos, uma hipoteca quitada juntos. Tudo isso para ser reduzido a um mecânico simplório. Ouvi Ricardo dizer, no Copacabana Palace, amanhã, mesmo horário. Mal posso esperar. Um barulho alto ecoou quando derrubei uma caixa de ferramentas sem querer. O que foi isso? Perguntou Ana, a voz afiada. Provavelmente o João derrubando algo. Ele é tão desajeitado, respondeu ela, com desdém. Pela janela, vi Ana abraçar um homem alto, de terno caro, sob a luz da varanda que eu mesmo instalei. Ricardo Mendes, um figurão do ramo tecnológico que chegou a São Paulo há 2 anos, comprando propriedades e agindo como se fosse dono da cidade. Ele já tinha tentado comprar minha oficina, oferecendo o que chamou de uma soma generosa. Eu o mandei pastar. Agora, entendi o motivo real do interesse dele. Não era a oficina. Era eu. Eles se beijaram ali mesmo, na entrada da nossa casa, ao lado do jardim que plantei para nosso 10º aniversário. Quando Ana olhou para a garagem, nossos olhos se cruzaram por um instante. Ela me encarou como se eu fosse apenas mais uma peça quebrada na oficina, depois voltou para dentro sem dizer nada. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu amigo Marcos, dono de uma academia de boxe no centro. Cerveja hoje? Você parece precisar. Eu tinha esquecido do nosso encontro. Respondi, deixa para outra hora, coisas de família. Família. Que ironia. Voltei para o Fusca da Dona Clara, peguei a chave de fenda e continuei o trabalho. Pelo menos o motor eu sabia consertar. Mas, enquanto trabalhava, minha mente disparava. Como isso tinha acontecido? Quanto tempo Ana estava me traindo? Pensei nos nossos filhos, Sofia, de 17 anos, que ultimamente passava mais tempo na casa da amiga Beatriz, e Lucas, de 12, que estava mais quieto do que o normal. Será que eles sabiam de algo? As crianças sempre sabem mais do que os pais imaginam. Naquela noite, após o jantar, sentei na garagem, fingindo trabalhar. Ana estava na cozinha, ajudando Lucas com a lição de casa, ou pelo menos era o que dizia. Pela janela, vi que ela estava ao telefone, sorrindo para a tela como não fazia comigo há meses. Peguei meu celular e fiz algo que nunca tinha feito, entrei nas redes sociais dela.
No Instagram, encontrei fotos de saídas com as amigas onde agora notava a mão de um homem em seu ombro, cuidadosamente cortada da imagem. Havia check-ins em restaurantes sofisticados, como o DOM, quando ela dizia estar trabalhando até tarde. Comentários de Ricardo em suas postagens, linda como sempre ou ansioso pelo próximo encontro. Tudo parecia inocente à primeira vista, mas agora eu via o que estava escondido. Meu celular tocou. Era a Ana. João, você vem pra dentro? Já é quase 11 horas. Minha voz saiu calma, o que me surpreendeu. Já estou indo. Só terminando aqui. Não fica a noite toda aí fora. Você fica insuportável quando não dorme, disse ela, com aquele tom de crítica disfarçada que eu nunca tinha notado antes. Pode deixar. Trabalhe bastante amanhã, respondi, lembrando do Copacabana Palace. Desliguei e fiquei em silêncio, cercado pelas ferramentas que faziam sentido para mim. Na garagem, tudo tinha um lugar, uma função. Se algo quebrava, eu consertava. Mas um casamento não é um motor. Algumas rachaduras não podem ser remendadas. No dia seguinte, estacionei meu carro em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde Ana dizia estar para uma reunião importante. Eu tinha pegado uma câmera emprestada do meu vizinho, seu Roberto, que me devia um favor por consertar o carro da esposa dele. Quero vigiar a oficina enquanto estou fora, menti. Às 14h47, o BMW prateado de Ricardo estacionou no hotel. Ele desceu, impecável em um terno que valia mais do que eu ganhava em um mês. 15 minutos depois, o Honda Accord de Ana, o carro prático que ela usava para manter a imagem de mulher de família, parou a poucos metros. Ela trocara o terninho de trabalho por um vestido vermelho que eu nunca tinha visto. Estava linda, como na época da faculdade, mas parecia outra pessoa. Eles se abraçaram no estacionamento com uma intimidade que denunciava a prática. Não era a primeira vez ali, nem a 20ª. Levantei a câmera e comecei a gravar. Eles entraram no hotel, e eu esperei. O relógio do painel parecia arrastar-se, 15h15, 15h30. Meu celular vibrou. Era Lucas. Pai, pode me buscar no treino? A mãe disse que vinha, mas não atende o celular. Claro que não atendia. Tô indo, pequeno, respondi. Ao ligar o motor, vi Ana e Ricardo pela janela do segundo andar do hotel. Um vislumbre rápido, mas suficiente para confirmar o que eu já sabia. Dirigi até o campo de futebol com os dentes cerrados, sentindo a raiva crescer. Lucas estava esperando na saída do ginásio, com a bolsa de futebol no ombro. Cadê a mãe? Perguntou. Emergência no trabalho, menti. Ele assentiu, mas notei que me observava pelo retrovisor. Pai, você e a mãe estão bem? A pergunta me pegou desprevenido. Por que pergunta, filho? Vocês estão diferentes. A mãe vive no celular, e você tá sempre na garagem. Quando estão juntos, parece que não se veem. Engoli em seco. Meu filho de 12 anos tinha percebido que eu demorei meses para enxergar. Às vezes, os adultos passam por momentos difíceis, disse, com cuidado. Mas isso não muda o quanto amamos você e a Sofia. Ele ficou em silêncio, mas a preocupação estava nos seus olhos. Naquela noite, encontrei meu amigo Marcos no bar do seu Zé, um boteco simples na Moca, onde o som do pagode ao fundo e a cerveja gelada criavam um ambiente perfeito para desabafar. Marcos já estava lá, tomando uma brama. Você tá com uma cara péssima, disse ele, direto como sempre. Ana tá tendo um caso, confessei, depois que o garçom se afastou. Ele não pareceu surpreso. Suspeitei há um tempo. Vi ela no fazano com um cara de terno caro. Não estavam falando de trabalho, se é que me entende. Por que não me contou? Perguntei. Você teria acreditado? Ou teria me dado um soco por falar da sua mulher? Ele tinha razão. Há uma semana, eu teria defendido Ana com unhas e dentes. Mostrei o vídeo que gravei no hotel. Marcos assistiu em silêncio e devolveu o celular. O que você vai fazer? Não sei. Uma parte de mim quer confrontar ela,
Outra quer fingir que não vi nada. Mas tem uma terceira parte que quer fazer esse cara pagar. Marcos sorriu. Essa é a parte que você deve ouvir. Mas seja esperto. Você tem filhos, bens a proteger. Não deixe a raiva te cegar. Voltei para casa à tarde. Ana estava na cozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Trabalhou até tarde de novo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Um caso grande, respondeu ela, sem me olhar. Pode fazer ou quebrar minha carreira. Ela não sabia o quanto estava certa. Durante o jantar, foquei nas histórias de Lucas sobre o treino de futebol e nas reclamações de Sofia sobre sua prova de química na USP. Ana cortava o frango com precisão, respondendo às crianças com sons vagos de atenção. Mas eu notava agora, o celular ao lado do prato, o leve sorriso ao ler mensagens, o banho que ela tomou assim que chegou, apagando qualquer vestígio do dia. Depois do jantar, fui para a garagem. Ana disse que ajudaria Lucas com a lição, mas pela janela, vi que estava ao telefone, rindo baixo. Verifiquei as contas do celular no nosso plano compartilhado. O número de Ricardo aparecia 17 vezes na última semana, incluindo uma ligação de 43 minutos enquanto eu estava na oficina e as crianças na escola. O que eles tinham para conversar por tanto tempo? Meu laptop apitou com um e-mail do seu Roberto, agradecendo novamente pelo conserto do carro e perguntando se eu precisava da câmera por mais um dia. Eu precisava. Precisava saber até onde isso ia. No dia seguinte, dirigi até o Itaim Bibi, onde Ricardo morava em um loft de luxo. O BMW dele estava lá, ao lado de um Porsche vermelho que eu não conhecia. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Às 9h15, uma mulher loira, de uns 30 anos, saiu do prédio, vestindo roupas de academia caras. Ela deu um beijo demorado em Ricardo na porta. Não era Ana. Então, minha esposa não era a única. Segui a mulher até um estúdio de yoga chique no centro. Lá, vi ela cumprimentar outras mulheres, incluindo Fernanda Albuquerque, esposa de um grande construtor, e Beatriz Torres, casada com o presidente de um banco. Um padrão começava a surgir. Enquanto observava o estúdio de yoga, meu celular tocou. Número desconhecido. É João Silva? Perguntou uma voz masculina. Sou eu. Quem fala? Meu nome é Eduardo Lima. Acho que precisamos conversar. O nome me soava familiar. Minha esposa, Clara, é dona do estúdio de yoga onde você estava tirando fotos. Droga. Fui visto. Acho que houve um mal-entendido. Tentei. Sem mal-entendidos. Você não é o primeiro marido a aparecer farejando Ricardo Mendes. Uma hora depois, eu estava em um café na Liberdade, frente a frente com Eduardo. Ele tinha minha idade, olhos cansados, como alguém que já enfrentava problemas há meses. Há quanto tempo você sabe? Perguntou. 1 semana. E você? 3 meses. Peguei eles juntos numa conferência no Rio. Clara jurou que tinha acabado, mas continua vendo ele. Ele mostrou fotos no celular, Clara e Ricardo em restaurantes, hotéis, de mãos dadas. Contratei um detetive particular. Custou caro, mas valeu a pena. Quantas outras? Perguntei. Pelo menos 4 que eu sei. Fernanda, Beatriz, sua esposa e a minha. Provavelmente mais. Senti o estômago revirar. O que você vai fazer? Já pedi o divórcio. Clara não sabe ainda. Quero tudo organizado antes. Ele me ofereceu o contato do detetive, mas hesitei. Queria saber tudo, mas também temia o quanto isso machucaria. Eduardo, se souber de mais alguma coisa, me avisa. Claro. E, João, não deixe esse cara escapar impune. Ele acha que pode tomar o que quiser. Naquela noite, Ana anunciou que trabalharia até tarde novamente. Caso grande? Perguntei, com ironia disfarçada. O maior. Pode mudar tudo. Ela saiu, e eu sentei com Lucas e Sofia para o que talvez fosse uma das últimas noites normais em família. Sofia me olhou enquanto fazia a lição. Pai,
você tá bem? Parece triste. Só coisas do trabalho, menti. Mas Lucas, ao ir para a cama, segurou meu braço. Pai, se algo acontecer, você não vai embora, né? Sempre serei seu pai, pequeno. Prometo. Mas, enquanto fazia a promessa, eu não sabia se poderia cumpri-la. Na manhã seguinte, às 6h30, meu celular tocou enquanto eu tomava café. Era a polícia. João Silva? Aqui é a detetive Mariana Costa, da Polícia Civil de São Paulo. Precisamos falar sobre um incidente envolvendo sua esposa. Meu sangue gelou. Que incidente? Ela tá bem. Ela está bem. Houve uma briga ontem à noite no Copacabana Palace. Sua esposa estava presente com outras pessoas. Combinei de encontrá-los em casa. 20 minutos depois, a detetive Costa estava na minha sala, uma mulher de olhos afiados que não perdia nada. Você sabia que sua esposa frequentava o Copacabana Palace? Sim. E sobre a relação dela com Ricardo Mendes? Sim. Por que não confrontou eles? Estava juntando informações antes de decidir o que fazer. Ela fez anotações. Ontem, Ricardo foi agredido por Eduardo Lima. Vidros foram quebrados, e houve danos ao hotel. Sua esposa e outras mulheres foram interrogadas e liberadas. Então, Eduardo agiu. Outras mulheres, perguntei. 3, todas casadas. A rede de Ricardo era maior do que eu imaginava. Quando a detetive Costa saiu, Ana desceu as escadas. Parecia ter envelhecido anos em uma noite, com o cabelo bagunçado e a maquiagem borrada. João, precisamos conversar, disse, a voz tremendo. Imagino que sim. Ela se sentou, tentando pegar o café, mas suas mãos tremiam. A polícia te ligou? Ligou. Contei a verdade, sei de você e do Ricardo há 2 semanas. Ela desabou em lágrimas. Me desculpe, João. Não era para ser assim. Como era para ser, Ana? Você mentiu por meses, enganou nossos filhos, se encontrou com um cara que tá dormindo com metade das esposas de São Paulo. Ela regalou os olhos. Metade das esposas. Contei o que Eduardo me disse, sobre as outras mulheres, sobre o padrão de Ricardo. A cada palavra, ela parecia mais horrorizada. Eu pensei que era especial, murmurou. Você pensou que era única. Mas era só mais um troféu para ele. Minha voz saiu mais cruel do que eu esperava. O que acontece agora? Perguntou ela. Não sei. Você quer consertar isso? Quero voltar ao que era antes. Isso não é possível, Ana. Você ficou lá, assistindo enquanto outro marido confrontava o seu amante. Não me ligou, não veio para casa. Escolheu ficar. E os filhos? Perguntou, desesperada. O que vai acontecer com Lucas e Sofia? Eles já sabem que algo tá errado. E logo vão saber de tudo. Aqui é São Paulo. Até o fim do dia, a cidade inteira vai saber o que aconteceu no Copacabana Palace. Ela empalideceu. Meu emprego. Os sócios do escritório. Você devia ter pensado nisso antes. Levantei, precisando de ar quando eu voltar, quero a verdade. Tudo. Quanto tempo, quantas mentiras, o que você quer com nosso casamento? Saí de casa, deixando Ana chorando na cozinha. Meu celular vibrava com mensagens de Marcos, do seu Roberto e até da minha mãe, que mora em Campinas, mas já tinha ouvido rumores. Fui até a academia do Marcos. Ouvi que sua esposa estava no meio de um escândalo ontem, disse ele, sem tirar os olhos do saco de pancada. Não no meio, só uma coadjuvante. Como você tá? Melhor do que esperava. Pior do que gostaria. Ele parou e me encarou. O que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer salvar o casamento por causa dos filhos. Parte quer botar fogo em tudo. E outra parte quer garantir que o Ricardo pague pelo que fez. Marcos sorriu. Agora sim. O que tá pensando? Pensei na arrogância de Ricardo,
em como ele achava que podia tomar o que quisesse sem consequências. Ainda não sei, mas o Eduardo teve a ideia certa, mesmo que mal executada. A vingança é um prato que se come frio. Ele assentiu. Você tem tempo para deixar esfriar. Planeje bem. A reunião comunitária estava marcada para sexta-feira às 19 horas, no Centro Comunitário do Bairro da Liberdade. Eu já tinha ido a várias dessas reuniões, discussões sobre orçamento, trânsito na Marginal Pinheiros, debates sobre segurança. Normalmente, apareciam umas 30 pessoas, a maioria aposentados ou comerciantes locais. Mas naquela noite, o estacionamento estava lotado. Sentei na última fileira, observando a multidão. Eduardo estava lá, com uma expressão séria. Algumas das esposas de Ricardo estavam espalhadas pela sala, evitando o contato visual. Seus maridos, alguns furiosos, outros resignados, lidavam com a mesma humilhação que eu sentia. Ana estava em casa com as crianças. Tínhamos conversado pela manhã, se é que dá para chamar aquilo de conversa. Ela pediu desculpas, disse que o caso durava 6 meses, que estava acabado, que me amava e queria salvar nosso casamento. Eu disse que pensaria. Mas ali, cercado por outros homens traídos pelo mesmo predador, percebi que já tinha decidido. Algumas traições cortam fundo demais. A prefeita Patrícia Ribeiro abriu a reunião. Temos vários assuntos na pauta, mas primeiro, o senhor Ricardo Mendes pediu para falar. Um murmúrio percorreu a multidão. Ricardo se levantou, impecável apesar de um curativo no olho, resquício do confronto com Eduardo. Obrigado, prefeita. Moradores de São Paulo, vivo nesta cidade há 2 anos e aprendi a amar esta comunidade. Ele fez uma pausa, olhando a multidão. Quando seus olhos cruzaram os meus, vi um brilho de diversão. Ele achava isso tudo um jogo? Tem investido no futuro de São Paulo, criado empregos, apoiado negócios locais. Mas fui alvo de rumores maliciosos e até violência física. Outro murmúrio. Eduardo se mexeu na cadeira, mas ficou calado. Esses ataques vêm de inveja e mentalidade pequena. Sim, fiz amizades com várias mulheres da cidade. Algumas se tornaram íntimas, mas não me desculpo por conectar-me com pessoas que compartilham minha visão. A audácia dele era impressionante. Ele tentava pintar suas traições como um movimento progressista. Os homens que me atacaram representam a São Paulo atrasada, possessiva, que trava o progresso. Eduardo se levantou. Seu desgraçado! Você destruiu meu casamento e agora quer fazer parecer um favor público. A sala explodiu em gritos. 3 outros maridos se levantaram, apontando para Ricardo. A prefeita batia o martelo, pedindo ordem. Mas Ricardo não terminou. Anuncio hoje que serei candidato a vereador nas próximas eleições. São Paulo precisa de liderança que não tema mudanças. Foi quando me levantei. O silêncio tomou a sala. Ricardo disse, minha voz firme. Sou João Silva. Talvez você se lembre de mim. Sou um desses homens atrasados que você mencionou. Minha esposa é uma das suas conselheiras. Ele me encarou, com um leve sinal de incerteza. Ouvi seu discurso, e confesso, estou impressionado. Dormir com metade das esposas da cidade e transformar isso em plataforma política é talento. Algumas risadas nervosas ecoaram. Mas homens como eu acreditam em consequências. Quando você quebra algo, paga por isso. Segurei uma pasta. Aqui estão recibos de hotéis, registros telefônicos, fotos e testemunhos que comprovam seus casos com pelo menos 6 mulheres casadas. E as mentiras que você contou para seduzi-las. Ricardo empalideceu. Você não pode. Posso e vou. Vou entregar isso ao jornal, à polícia e a quem mais quiser saber. Porque, diferente de você, acredito que São Paulo merece saber quem quer liderá-la. Caminhei até a prefeita, entreguei a pasta e saí. Atrás de mim, a sala virou um caos. No sábado, a manchete do Estadão dizia, escândalo de empresário abala São Paulo. O subtítulo, reunião comunitária explode com denúncias de traições. Eu li o jornal na cozinha enquanto Ana andava de um lado pro outro.
Ela passou a noite entre lágrimas e raiva, implorando que eu ligasse para o jornal e retratasse tudo. Isso vai arruinar tudo. Minha carreira, a reputação dos nossos filhos. Seu caso já fez isso, respondi. Eu só garanti que todos soubessem a verdade. O jornal detalhava o confronto e investigava o passado de Ricardo. Ele já tinha causado estragos em outras cidades antes de São Paulo. Meu celular tocou. Era a escola de Lucas. Seu João, o Lucas se meteu numa briga hoje. Outro aluno zombou dele por causa do jornal, e ele deu um soco. Fechei os olhos. A consequência que eu temia começava. Ele tá machucado. Não, mas precisamos que venha para uma reunião. Ele está suspenso por hoje. Na escola, encontrei Lucas no escritório da diretoria, com os nós dos dedos ralados, mas altivo. Quantos eram? Perguntei. 3 do 8º ano. Mas acertei o Pedro Albuquerque direitinho. Apesar de tudo, senti orgulho. Lucas, brigar não resolve, disse a diretora. Então o que resolve? Perguntou ele. Todo mundo tá falando da nossa família. Olhei para meu filho, tentando ser um exemplo que eu mesmo não sabia se era. Às vezes, a melhor forma de lutar é ser melhor que quem te machucou. Naquela tarde, levei Lucas para a academia do Marcos. Seu pai causou um rebuliço ontem, disse Marcos, enquanto envolvia as mãos de Lucas para o saco de pancada. Alguns garotos acham legal que você enfrentou aquele cara, disse Lucas. Outros acham que a mãe é uma má pessoa. E você, o que acha? Perguntou Marcos. Acho que a mãe errou feio. Mas não acho que ela é má. Sorri. Meu filho tinha mais sabedoria que eu. Naquela noite, Sofia voltou da casa da amiga Beatriz. Pai, a mãe da Beatriz me contou tudo. Sobre a mãe e aquele homem. Desculpe você ter descoberto assim, disse. Você ia nos contar. Estava tentando descobrir como. Você e a mãe vão se divorciar. Provavelmente. Que bom, disse ela, me surpreendendo. Eu sabia que algo estava errado há meses. Mas o que você fez na reunião foi pesado. A mãe mereceu, mas o Lucas mereceu brigar na escola? Eu mereci os cochichos dos pais dos meus amigos? Ela tinha razão. Foquei tanto em expor Ricardo que esqueci o impacto nos meus filhos. Você tá certa. Eu devia ter feito diferente. Não, não devia. A mãe quebrou nossa família. Aquele cara ajudou. Eles mereceram. Só queria que a gente tivesse sido protegido. Na segunda, encontrei a advogada de Ricardo, doutora Carla Mendes, no escritório dela nos Jardins. Ricardo estava lá, menos confiante que o usual. Meu cliente oferece R$ 250 mil para você retratar suas declarações e assinar um acordo de confidencialidade, disse ela, deslizando um contrato. Ele quer comprar meu silêncio, respondi. Ou evitar uma batalha judicial cara e dolorosa, retrucou ela. Olhei para Ricardo. O que foi? Perdeu a língua? Ele se inclinou. Você acha que venceu, né? Destruiu minha reputação. Mas sua esposa te traiu, seu casamento acabou, seus filhos vão crescer numa casa dividida. Pelo menos vão crescer sabendo que o pai lutou, respondi. Minha contraoferta, você sai de São Paulo hoje, abandona sua campanha, vende suas propriedades e some. Em troca, não presto queixa pelo assédio que você tá fazendo à minha família. Mostrei fotos de pichações na minha oficina e ligações anônimas. Você não pode provar que fui eu, disse ele. Não preciso. Só preciso contar ao jornal. Saí, deixando a ameaça no ar. Naquela noite, disse a Ana que pediria o divórcio. Ela assentiu, como se esperasse. Serei justo com a guarda e a pensão. As crianças vêm primeiro. Obrigada, disse ela. Eu nunca quis machucar vocês. Mas machucou. No dia seguinte, Eduardo me ligou. Ricardo tá indo embora. Vi ele carregando um caminhão de mudança. Ótimo, respondi. Senti um peso sair dos ombros. A raiva ainda estava lá, mas não me consumia mais.
Voltei para a garagem, onde o Fusca da Dona Clara ainda esperava. Pela primeira vez em semanas, senti que podia começar a reconstruir,